Bom, boa tarde. Se eu vou passando o tempo, por favor. Eu sou Marco Lito, sou professor da Unipampa, Universidade Federal do Pampa, fazendo doutorado em comunicação na Unicinos. Sou membro do grupo de pesquisa e processo de Pampa. E fiquei bem contente assim, de ter visto aqui no Mídia Cidadã que a gente conseguiu fazer um GT quase todo com trabalhos que estão se preocupando com questões de acessibilidade. Né? Eu acho que demorou muito tempo para que isso não acontecesse, né? Que isso passasse a ser pauta. No Intercom a gente já tem negociado, já faz uns 2 anos, a possibilidade de ter um GT exclusivo de pesquisas que trabalham com comunicação e acessibilidade. E tendo vingado aqui no Mídia Cidadã já é um bom sinal. E o trabalho anterior já fez uma boa base do que eu vou apresentar para vocês. Eu acho que os trabalhos meio se complementam. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é com relação ao contexto. Contexto da problemática dos processos midiáticos contemporâneos. Então, o que a colega apresentou no trabalho dela agora anteriormente, ele já demonstra o quanto que a gente tem de problema com relação a isso. E aí eu tenho o que eu vou chamar de cenário neoliberal perverso. Ou seja, ontem quando a gente estava fazendo os comentários durante as apresentações, eu disse que eu ia criticar, no sentido de colocar em crise, né? Que eu iria criticar o que estava sendo apresentado nos trabalhos, né? Justamente por quê? Porque, excetuando-se a colega professora Joana, que está aqui dentro da sala de aula, que é uma pessoa com deficiência visual, e Iano também, todos nós demais, acredito, né, somos videntes, ou seja, pessoas que enxergam. E as pessoas videntes são a hegemonia do processo midiático. E nós fazemos com que o cenário seja um cenário perverso. E como a comunicação, desde meados do século passado para agora, ela tem um cenário que é de autorregulamentação por mercado e não por cidadania, a gente acaba entrando numa situação que é uma situação de perversidade. Ou seja, nós, os videntes, não nos preocupamos com as questões de acessibilidade, até porque as pessoas com deficiência visual não têm nos ameaçado, elas não nos ameaçam, então a gente também acaba não se preocupando com estas questões. A gente acaba marginalizando uma gama enorme de pessoas, como a colega mostrou, no segundo censo de 2010 do IBGE, a gente tem cerca de 36 milhões de pessoas no Brasil com deficiência visual, nos diversos graus. Esse não é um número irrisório, esse é um número surreal, é de 19% para 20% da população brasileira. Mais do que isso, para que todo mundo coloque a barba de molho, a maioria das pessoas com deficiência visual, dentro desses 20% aí da população brasileira, não nasceu deficiente visual. Contraiu uma doença ou ficou cega durante a vida, glaucoma e etc. Isso já serviria para que a gente tivesse um pouco mais de cuidado quando a gente vai produzir conteúdos, mas a gente não faz isso, a gente não se preocupa. O Barbeiro, ele falou que depois que a gente teve o Fórum Mundial em Porto Alegre, que a gente já não podia mais, ninguém mais é inocente. A gente não podia mais atuar nesse mercado da comunicação achando que as coisas acontecem de forma sem querer, de forma inocente. A comunicação ela é uma estratégia, uma forma de estratégia. E se a gente está falando de estratégia, a gente está colaborando para que as pessoas que têm deficiência visual sejam cada vez mais alijadas dos processos midiáticos.
E aí, numa cultura que hoje é pautada pela iconofagia, né, então, ontem um dos trabalhos mostrou, quando a gente postou uma imagem no Facebook, a imagem foi muito mais curtida do que quando era só texto. Sim, né? A tradução dos signos pela imagem, ela é muito mais veloz, mais agradável, palatável, o que quer que seja. Mas o fato é que quando a gente faz isso, a gente só corrobora para um poder hegemônico dos videntes em cima daqueles que não enxergam, ou que têm dificuldade para enxergar. E isso é um problema que a gente precisa trazer à tona, porque, como eu disse ontem, né, e aí para eu não ser hipócrita, eu tratei de fazer uma versão acessível para a professora poder acompanhar, já que ela não teria condição de saber o que a gente está usando na tela. Então, mas a gente não se preocupa com isso. A gente vem para um congresso, seminário, para uma conferência que fala sobre mídia cidadã, mas a gente nem se dá conta que, na verdade, nós somos o poder hegemônico. Assim como a gente aponta o dedo para a Globo, dizendo que a Globo tem um poder hegemônico midiático, que eles têm que, ontem na palestra da noite, né, a gente não pode dar tanto poder para uma única empresa, uma única instituição, só que os videntes fazem a mesma coisa. Então a gente é muito hipócrita nesse sentido, né? Então eu estou tentando problematizar isso. As globalizações. O Boaventura de Souza Santos, ele gosta do termo globalizações, não globalização. Ele diz que deveria ser no plural. Deveria ser no plural porque é uma somatória de processos, né, e de relações sociais. E se a gente for pegar pelo Boaventura, a gente está contribuindo para que as pessoas com deficiência visual não façam parte dessas relações sociais. Então, se a gente pega a cultura dos memes, hoje, que é uma cultura muito difundida nas redes sociais e ela se propaga de uma forma incrível, para as pessoas com deficiência visual, ela não faz o menor sentido. E se você tentar fazer audiodescrição de um meme para uma pessoa com deficiência visual, vai perder a graça, porque é visual, precisaria ter visto o Chapolin naquele episódio fazendo aquilo para poder significar. Então, a gente está, na verdade, contribuindo para uma coisa que é terrível. A Scherer, ela diz que nesse sentido das globalizações, os confrontos entre o tradicional e o moderno, o local e o global, o indivíduo e o coletivo, há uma diversidade de movimentos sociais com diferentes intuitos, culturas, identidades próprias, no entanto, em tempos sociais de territorialidades diferentes. Em tempos sociais e territorialidades diferentes. E como nós estamos cegos para as pessoas com deficiência visual, nós não percebemos as pessoas, nós não damos conta de que as pessoas com deficiência visual precisam ter espaço determinado na rede. E como a gente vai jogando o problema para debaixo do tapete, a gente acaba por alijar das situações de cidadania. Então, a gente tira possibilidades de cidadania, a gente tira possibilidades comunicativas, a gente tira possibilidades políticas, e por aí vai. E a Scherer ela divide em três fases. A primeira delas, a temporalidade. Comunicação em rede, em tempo real, mas que permite a conexão em tempos sociais distintos. Ou seja, a gente pode ter culturas em graus diferentes de sociabilidade, mas se conectando numa mesma rede. Então, nós podemos ter culturas indígenas com culturas urbanas, e estes dois podem se falar, os personagens das culturas indígenas e das culturas urbanas podem se falar sem nenhum problema, estando em tempos sociais diferentes. E aí, para trazer para a questão das pessoas cegas com deficiência visual, é o mesmo caso. Como a professora comentou na apresentação dela, muitas vezes é bem provável que você já tenha conversado com uma pessoa que é deficiente visual na internet e nem soubesse.
E isso é menos mérito teu e mais mérito dela, da pessoa, né? Porque ela tem que ir passando barreiras. A gente coloca barreiras, eles vão ultrapassando as barreiras. A gente coloca mais uma, eles ultrapassam a barreira. E assim vai. É uma vida de ultrapassar barreiras na comunicação. Então, o tempo todo isso acontece. Foi? Espacialidade, criação de territorialidades de novo tipo, virtuais, presenciais e a conexão entre ambas. Questões de espacialidade, ou seja, nesses novos espaços, a gente também acaba não deixando que eles ocupem espaços. Então, a gente vai fazendo de tudo para dificultar a chegada deles nesse espaço que o Taylor Chardin chamou de noosfera. Eu gosto desse termo. Sociabilidade, a última. Novas formas de relações sociais quanto a intensidade, abrangência, intencionalidade e, em especial, o seu significado e alcance num novo tipo de esfera pública. Ou seja, as questões sociais elas acabam ficando no xeque. Então, se nós estamos realmente preocupados, né, o Brasil vira signatário de uma resolução da ONU em 2007, com relação aos direitos humanos relacionados às pessoas com deficiência visual, mas é uma mera assinatura protocolar, porque desde então a gente não fez nada para mudar. Sistemas culturais midiáticos estão imbricados nas relações da cultura com a sociedade. Tá? Isso bem óbvio. A organização dos bens simbólicos é uma forma de apropriação. Então o Canclini ele vai falar assim, bom, se a gente não... Ele vai falar que uma das formas de apropriação, que ele vai chamar de apropriação, é com relação a como é que as pessoas lidam com os bens simbólicos. E esses bens simbólicos estão espalhados aí pela rede. E como a gente, na verdade, fica ocultando os bens simbólicos, como por exemplo na cultura dos memes, as pessoas ficam sem poder se apropriar com a mesma habilidade. E aí, habilidades, competências e atitudes comunicativas, que são os 3 elementos que eu estou trabalhando na tese, a gente acaba por não dar todas as habilidades, porque a gente coloca barreiras, a gente não deixa as pessoas com deficiência visual se desenvolver com as habilidades, eles se tornam menos competentes e, por conta disso, eles têm que gerar uma atitude, que é uma atitude de transpassar barreiras. Isso é o que eu tenho no momento. Não é uma conclusão, mas é a percepção que eu tenho no momento na pesquisa. E a cultura midiática de massa e hegemonia dos videntes, que foi isso que eu já tinha comentado com vocês no slide anterior, que é uma corrida aqui. Identidades culturais e cidadania comunicativa. Agentes sociais e construção de identidades. Bom, a colega apresentou sobre a questão do jornalismo, mas se a gente ampliar para as questões de quem trabalha com comunicação, independente da área, nós somos atores sociais que estamos tentando modificar e beneficiar a sociedade através do benefício da informação. Né? E isso ajuda colabora com identidades, com a formação da identidade. E como a gente anda colocando essas barreiras, a identidade das pessoas cegas na rede, ela fica complicada. A deterritorialização e as heterodizações, elas estão ocorrendo de forma não agradável para as pessoas com deficiência visual. Todas as vezes que elas precisam de um serviço público na rede, pode ser um site governamental que deveria ter acessibilidade plena, mas nem todos têm, eles ficam na mão, as pessoas ficam na mão. Então, fica difícil de se ocupar esses territórios e de simplificar esses territórios. E aí, eu trago a questão da hibridização, que para mim é uma questão bastante interessante. Né? O Canclini disse assim, aspas para ele: entendo por hibridização processos sociais e culturais em que as estruturas ou práticas discretas que existam em forma separada se combinam para gerar novas estruturas de objetos e práticas. E essa hibridização, quando eu trombei com isso, eu pensei assim, bom, faz sentido para mim que a comunicação teria que se apropriar de um conceito que é da arquitetura, que é o do design universal, a
informática e a educação também se apropriam bastante desse conceito para fazer uma comunicação que é uma comunicação universal e sem barreiras. E o desenho universal, o design universal em inglês, ele prevê que a gente tenha isonomia e equilíbrio, ou seja, na arquitetura, o design universal vai se preocupar em dar acesso para as pessoas ao segundo andar, independente delas terem as pernas funcionando perfeitamente, ou estarem numa cadeira de rodas, ou estarem de muletas, ou serem crianças ou serem idosos. O design universal vai se preocupar com cada detalhe disso. Existe uma diversidade de pessoas, e essa diversidade de pessoas demanda uma problematização sobre o que nós vamos construir. E a ideia de fazer isso na comunicação é a mesma maneira. Lá na Unibamp, eu tenho trabalhado nos laboratórios de jornalismo digital com os alunos, e eles já saem pautados, sabendo o que eles têm que fazer com o design universal. Então, eles vão trazer a matéria, e aquela matéria ela vai ter legenda acessível, ela vai ter audiodescrição quando tiver vídeo, vai ter legenda para pessoa surda, ela vai estar em texto, o infográfico vai estar tudo traduzido em texto para poder ser acessível. E aí, assim, o que eu tenho escutado da velha mídia, usando bem o termo que está em moda agora no momento, o que eu tenho ouvido dos meus colegas que estão na velha mídia, ela não vai mudar esse processo, porque é um processo cultural dentro das redações. Você não vai pedir para um jornalista sair para a rua para pautar e o cara vai voltar e, além de fazer a matéria dele, ainda vai ter que fazer a acessibilidade. Como se isso fosse um grande favor. E, na verdade, é uma grande obrigação. Ponto. Tá. A outra é evitar a exceção cultural, eu já comentei sobre isso, e considera desde o início eliminar barreiras conhecidas. O design universal, ele, é claro, pode ser que a gente não consiga eliminar todas as barreiras, mas a partir do momento que você sabe que é uma barreira, aí que eu tenho que eliminar. Então, me parece muito que é uma questão de ignorância de quem é produtor de informação hoje em dia. Cidadania comunicativa, a Bush vai falar, os direitos da comunicação não se tratam apenas de liberdade de expressão e opinião, estão relacionados também aos direitos linguísticos e culturais, bem como o manejo de informações públicas e governamentais. As tecnologias da informação e da comunicação têm um papel bastante importante na sociedade hoje. Se a gente não dá acesso, a gente está criando marginais, no sentido mais estrito dessa palavra. E as tecnologias assistivas e inclusão digital para as pessoas com deficiência visual, o trabalho da professora Joana já falou bastante, eu vou pular. A minha fala era essa, eu vou fazer questão de dar o crédito para minha bolsista que me ajudou a fazer essa apresentação. E aí tem meus contatos também. Se alguém tiver informações, tiver coisas que possam colaborar com a minha pesquisa, eu estou aceitando de bom grado, assim, porque tá duro fazer essa pesquisa. É isso.